tudo o que você precisa saber sobre o leite. Pois é, agora eu vou pegar pesado com você, mas é pro seu bem, eu garanto, tá? Esse é o quarto alimento que você precisa consumir de maneira consciente. Os outros 3 estão aqui no card, vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, eu sou o Nando, trabalho com mentoria em emagrecimento. Você já ouviu falar nisso? Pois é um processo exclusivo que te ajuda a melhorar a relação com os alimentos e com você mesmo, para que você emagreça e mantenha-se magro para sempre. Você precisa entender que para emagrecer, você precisa desenvolver conhecimento, consciência e controle, que é o triplo C, que eu sempre falo na minha mentoria. Se você quiser saber mais como funciona, aqui embaixo tem todos os meus contatos, vai ser um prazer poder te ajudar. Vamos ao vídeo então. Eu sei que você já ouviu sobre o leite um monte de coisa, né? Muita coisa mesmo. Você mesmo já sabe que o que vem dentro da caixinha hoje não é bem leite, né? Tem muita coisa lá dentro, eu vou te explicar um pouco mais quando a gente aprofundar isso aqui. Porém, eu quero que você expanda o seu conhecimento e a sua percepção sobre o leite com alguns detalhes bem simples. Olha só, você sabia que qualquer humano, eu virei cebolinha em um segundo. Você sabia que qualquer ser humano no mundo, se ficar muito tempo sem consumir leite, se torna naturalmente intolerante à lactose? Não, por favor, fica tranquilo, não atrapalha não. Tá tudo certo. Atrapalhou, depois eu vou ser sua seguidora, que você tá falando um monte de coisa que é pra mim, viu? Ah é? Você tá gostando? Que legal, eu fico bem feliz. Você já parou pra pensar que qualquer ser humano que fique muito tempo sem consumir leite se torna intolerante? Pois é, você não precisa ter uma predisposição a ser intolerante, você vai se tornar intolerante. Por quê? Porque o leite não foi feito para você, pelo menos não o leite da vaquinha, tá certo? Quando você pensar nisso, você precisa entender que faz sentido eu consumir um alimento que a longo prazo o meu próprio corpo exclui, o meu próprio corpo não vai sentir falta, muito pelo contrário, ele vai querer que você não consuma mais, você se torna intolerante. Faz sentido? Se a gente for comparar com outro alimento, por exemplo, se você parar de comer frutas por anos, o que vai acontecer com você? Provavelmente você vai ficar doente, você vai parar de ir ao banheiro de maneira adequada, você vai provavelmente desenvolver alguma patologia. E a longo prazo, sem consumir frutas, quando você voltar, o que vai acontecer? O seu corpo vai absorver da melhor maneira. Por quê? Porque fruta é essencial à vida. Fruta é um alimento que linka totalmente com o nosso corpo. Então faz essa comparação. Eu tenho um alimento que eu não posso ficar sem, o meu corpo não se torna intolerante a longo prazo. E eu tenho outro pseudo-alimento que se eu ficar sem consumir, eu me torno totalmente intolerante. Só isso já deveria ser o suficiente para você olhar para o leite de outra maneira, tá bom? E é claro, se você tiver uma predisposição a ser intolerante à lactose, com muito menos tempo sem consumir, você já se torna intolerante. Se você for avaliar, todo ser humano em algum nível é intolerante à lactose. Alguns mais, alguns menos, mas em algum nível é intolerante ao leite. Não necessariamente à lactose, mas em toda a composição, em tudo que vem junto com o leite. É só você fazer uma experiência. Fica um tempinho sem consumir o leite, você já vai ver mudanças significativas no seu corpo. Por mais que vendam essa ideia que o leite é a fonte de cálcio mais barata e que tem muita gente que não pode consumir outros alimentos e que vão precisar tomar remédio para fazer esse processo de absorção de cálcio, isso é o maior mito do mundo, tá? Se você pesquisar, a maioria dos alimentos, principalmente os vegetais verdes, tem um monte de cálcio lá, de uma maneira, como eu te falei, linka com o nosso corpo muito melhor. O problema é que você tem um vício palativo, um vício emocional, um vício fisiológico que não te deixa consumir vegetais. Você tem problema em consumir vegetais. E se você não tem problema em consumir vegetais, tá ótimo. Continue consumindo e diminua o consumo do leite. Eu não estou dizendo que você precisa parar de consumir, mas consuma de maneira consciente. Vamos fazer um comparativo quase incomparável? Se você pegar o cigarro não tem nenhum benefício para o seu corpo, nenhum. Muito pelo contrário, extremamente nocivo para você, certo?
Porém, se a partir de hoje você fumar um cigarro por ano, você acha que você vai morrer por conta desse cigarro? Eu te garanto que não. Significa que você precisa fumar? Óbvio que não. Significa que você precisa se tornar consciente de que nem o cigarro, que mata muita gente todos os anos, vai te fazer mal se você consumir de maneira consciente, em um momento adequado. Como eu falei, é uma comparação incomparável, mas para você entender. Então, o leite você precisa consumir de maneira consciente, num momento adequado, numa quantidade adequada. Tá tudo bem comer um hambúrguer com cheddar, tá tudo bem tomar um Nescau que a avó faz, né, com aquela cuca gostosa, tá tudo certo. Você só não pode fazer isso todos os dias, com muita frequência, de uma maneira que te deixa mal, que te deixa doente, que faz você exagerar nesse tipo de consumo, tá? Olha só, para pensar em algo muito simples. Você veio de uma mamífera, certo? A sua mãe é uma mamífera. A sua mãe te deu leite por algum tempo. Só que ela só se tornou lactante, ela só produz leite quando ela engravida. Ou seja, a sua mãe hoje, diferente da idade que ela tem, se ela for mais nova, mais fácil de você comparar isso, né? Mas enfim, qualquer mulher hoje, ela não produz leite naturalmente, ela só vai produzir leite quando engravidar. Qualquer mamífero é exatamente igual. Quando a gente chega na vaquinha, ela não está dando leite o tempo todo. Para a vaca se tornar leiteira, ela precisa engravidar. E você acha que as empresas hoje eles têm tempo de esperar o boi se apaixonar pela vaca e aí fazer todo o processo? É óbvio que não. Então o que eles fazem? Eles estupram a vaca, porque precisa fazer inseminação artificial para que ela engravide e se torne lactante. E eles precisam fazer isso quando ela é bem novinha, porque uma vaca leiteira, ela diminui drasticamente a expectativa de vida dela. Normalmente uma vaca, ela vive até 22 anos de idade. Uma vaca leiteira, ela vive 2 anos de idade. Ou seja, olha como é degradante o processo de se tornar uma vaca leiteira para a vaca. Mas vamos lá, tá? Esse papo eu sei que ele parece ser muito vegano, eu não tenho nada contra os veganos, eu acho que dá pra você viver super bem sem comer carne sendo vegano e dá pra viver super bem comendo carne, você só precisa eliminar os exageros, tá? O meu trabalho aqui é te trazer conhecimento para que você entenda um pouco mais sobre esses alimentos e de maneira consciente saiba se alimentar melhor, tá bom? Então, quando a sua mãe estava te amamentando, ela precisava cuidar com o que ela comia, porque o que ela comia vai pro leite, certo? E outra coisa, quando ela estava muito estressada, muito incomodada, triste, angustiada, esses sentimentos também vão para o leite. E o bebê não dorme bem, fica com cólica. Pergunta para sua mãe se isso é verdade ou não. Então a sua mãe cuidava com o que comia e cuidava com o gerenciamento de emoções dela para que isso não fosse passado para você, certo? Como é que é para a vaquinha hoje? Você já parou para pensar? Então a vaquinha começa com um processo de estupro, porque ela precisa engravidar. Depois de a vaquinha engravidar, ela cria um sentimento por aquele bezerrinho que vai nascer, né? E se você acha que não, é só você pegar uma cadelinha. Quando ela engravida, ela fica toda manhosa e quando os filhotinhos nascem, você não consegue tocar que ela tá lá protegendo. Por que você acha que com a vaca seria diferente? Então ela cria esse sentimento pelo bezerrinho que vai nascer. Quando o bezerrinho nasce, o que eles fazem? Tiram o bezerrinho dela, ela já fica angustiada, ansiosa, preocupada, triste, colocam ela dentro de um lugar bem fechadinho, prendem ela lá e começa a produção de leite, começa a retirar o leite dela, e isso destrói a vaca. Em nível fisiológico, a vaca precisa tomar remédio, antibiótico, precisa tomar fortificante porque ela não pega mais sol, precisa tomar vários remédios para que ela consiga continuar de pé, entregando todo esse leite durante 2 anos. E além desse processo fisiológico, ainda tem as emoções dessa vaca. Ela tá lá triste, preocupada, com medo, angustiada. Você acha que esses sentimentos vão para o leite, sim ou não? Se eu acabei de te falar que a sua mãe, quando sentia esses sentimentos, passava para você, por que você acha que com a vaca seria diferente? E aí você faz uma análise disso tudo. Por que você está tão ansiosa? Por que você está tão preocupada? Por que você tem tanto medo? Por que está acontecendo tudo isso com você? Será que tem uma influência no consumo de leite? Eu te garanto que sim, tá? E tem problema você consumir leite? Óbvio que não. Só faz isso de maneira consciente. Quanto mais consciente você tiver, quanto mais conhecimento você tiver,
você vai desenvolver controle para saber consumir de maneira adequada, em momentos adequados, e aí não vai te fazer mal, ou vai te fazer minimamente mal, porque hoje, se você for analisar, tudo que existe ao redor faz mal pra gente, tudo. Quando você sai na rua, só de respirar o ar que o carro está soltando já está te fazendo mal, você vai parar de respirar? Óbvio que não, mas você pode com mais frequência ir para a fazenda, com mais frequência fazer uma trilha, pegar uma praia, pegar um ar mais gostoso, um ar que vai te fazer melhor, certo? Você não pode deixar de andar na rua, deixar de viver porque os carros estão passando, certo? Mas você, como eu falei, pode achar um equilíbrio entre isso tudo. E esse é o grande segredo do emagrecimento, achar um equilíbrio entre o que você precisa e o que você gosta. Eu divido os alimentos em duas classes, alimentos funcionais e alimentos emocionais. E eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, tá? Esse aqui é sobre o leite, eu espero que você tenha gostado e se torne mais consciente diante do consumo. E a última coisa que você precisa saber sobre o leite é que não existe leite sem lactose. Não existe, não tem como tirar a lactose de dentro do leite. O que acontece? Eles adicionam a enzima lactase, que faz a digestão ali, que digere a lactose, e aí você consegue consumir. Se você tem problema com lactose, você já provavelmente toma leite sem lactose, mas na verdade tem a adição dessa enzima que você não produz mais no corpo. Se você for ler lá os ingredientes do leite, você vai ver lá, enzima lactase. Então quando você entende tudo isso, você toma um afastamento seguro, consciente do leite. Quando eu falo leite, eu falo queijo, iogurte, então são os laticínios que você precisa tomar uma distância segura, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te trago aí uma expansão de conhecimento e consciência sobre esse alimento. Não deixe de assistir os outros 3 alimentos que você deve tomar um afastamento seguro. Curte para eu saber se você está gostando desse vídeo, compartilha com quem precisa saber dessas informações. Comenta aqui embaixo qual o laticínio que você mais gosta. E tá tudo bem, como eu falei, eu também consumo. E não deixe de me seguir aqui no canal, tá? Vai ser um prazer poder te ajudar. Fica bem e até mais.